Hoje eu compartilho com você o livro que mais me fez repensar porque eu amo literatura e porque eu decidi ensinar literatura. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós pegamos o Dom Quixote, a obra máxima do Miguel de Cervantes, e a partir dele direcionamos, escolhemos temáticas, gêneros, assuntos dos quais nós tratamos aqui nesse canal. Hoje eu vou começar já indo direto ao ponto. Nós vamos conversar sobre a arte de criar leitores, reflexões e dicas para uma mediação eficaz da professora Goimar Dantas, essa professora que eu sou apaixonada, que eu demorei 1 ano para trazer aqui. E quando ela diz mediação eficaz, é eficaz mesmo, a mediação não é método. Ela não nos apresenta aqui um método. Foca no que eu falei sobre repensar a relação com a literatura mesmo. Sem sombra de dúvida, essa é a minha melhor aquisição em 2021. Sim, eu comprei esse livro em 2021, em setembro. Eu fui lendo bem pincelado, bem aos pouquinhos mesmo, durante o mestrado. E foi importantíssimo porque tem os seus altos e baixos do processo, claro, os momentos de estresse durante a pós-graduação. E esse livro me fez, de fato, repensar e analisar porque eu escolhi trabalhar com literatura. Ela dedica esse livro a uma professora que foi super importante para a sua formação como leitora. E seguindo esses passos, eu já dedico esse vídeo e as reflexões que eu vou apresentar aqui para vocês a vários dos meus professores que me formaram enquanto leitor. Alguns deles eu já comentei aqui no canal, já falei sobre eles para vocês. E no final eu até posso pincelar algumas experiências, alguns momentos com esses professores que esse livro me fez repensar. E se você tem algum professor, como a metáfora que ela constrói, que te conduziu ao pote de ouro, não só envia esse vídeo, dá esse livro de presente para ele. A gente poderia estar fazendo esse vídeo aqui como um merchan lá pro dia 15, dia do professor, mas vamos valorizar a literatura, a educação da área de humanas mesmo, sem serem datas especiais. Não se espante com a mediação eficaz no título. Esse livro ele não vai falar sobre metodologia. Ele fala sobre a paixão pela literatura e por compartilhar histórias. A estrutura do livro, a forma como o livro está dividido nos seus capítulos, é um super indicativo da estrutura do pensamento da Goimar. E eu demorei até para trazer ele aqui porque eu estava digerindo cada um desses processos, cada uma dessas etapas desse pensamento. E tenho, inclusive, testado e aplicado algumas das ideias que eu tive a partir das reflexões que ela apresenta na sala de aula e realmente tem conduzido mediações eficazes. A digestão desse livro nunca vai acabar porque, de fato, é uma incessante produção de inspiração para você continuar compartilhando literatura. Então, nesse vídeo eu vou apresentar a estrutura, as ideias principais que ela apresenta no texto e, em seguida, as experiências que ele me evocou. O pensamento da Goimar, sobre a arte de criar leitores começa a partir da reflexão de qual nós sempre fazemos, onde começou a literatura, o que seria a literatura, e ela foca na importância da oralidade, dos contadores de história. Como o processo de contação de história estimula, desenvolve o gosto pela fabulação, o processo de escuta, a criação de um imaginário artístico, literário na criança. Como isso é importante não só porque a criança ainda não sabe ler, mas estimulá-la a querer buscar essa autonomia. Uma das coisas que eu lembro bastante durante essa primeira parte da leitura é que uma priminha minha, uma sobrinha, elas fazem coisas que os meus pais diziam que eu fazia também. Eu acho que é comum para crianças que têm esse aspecto com o livro, ainda não sabendo ler, não tendo nem começado a escola, elas pegavam os livros e, devido a já ouvirem bastante aquelas histórias, elas contavam a história seguindo as ilustrações, ou, seguindo as ilustrações, elas nos narravam, nos contavam uma história totalmente da cabeça delas, mas que fazia sentido com as imagens ali apresentadas. Esse é o processo inicial do que a literatura, a contação de histórias, o acesso à narrativa produz na nossa estrutura psíquica. Pegando o fio desse ponto,
ela conduz a reflexão para os mediadores literários, a importância desses mediadores na escola, em casa, na biblioteca. Até um capítulo depois, lá na frente, uma sessão específica, ela vai tratar sobre os youtubers, né? Nós booktubers, como é um processo também de mediação dentro da nossa sociedade atual. Essa semana, quando eu estava preparando essa resenha, eu vi um post no Instagram de uma garota dizendo que quando ela era criança, uma vizinha lhe apresentou um gênero específico de livro e que ela ficou encantada e que naquele dia ela havia feito a mesma coisa, sem ser programada, com uma outra vizinha menor que naquele instante tinha a mesma idade que ela tinha quando foi introduzida ao mundo dos livros. O mediador não é apenas o mediador que nós pensamos no ambiente escolar, bibliotecas, dos projetos sociais. Ela apresenta uma visão muito generosa, ao mesmo tempo que muito real, muito detalhista, sobre as maneiras de mediar a literatura em diversas áreas da nossa sociedade. O mediador, como qualquer pessoa que nos conecte à literatura, criando engajamento. O terceiro capítulo é voltado para um ponto que ela considera ser um pouco injustiçado, que é a poesia. Tão esquecida, né? Mas por quê? Ela pincela algumas possibilidades. A primeira delas é que a nossa sociedade atual pensa muito no objetivo, no resultado. Por isso nós vamos aos romances, porque sempre há um conflito, né, a ser desenrolado, enquanto que a poesia, o processo de leitura de poesia é diferente. Nós estamos no processo, né? Há um detalhamento, uma leitura do estético diferente. E eu, especificamente, por ter trabalhado o gênero romance, as inovações do modernismo no romance, tanto na minha monografia quanto no meu mestrado, eu penso também que, diferente da poesia, apesar dela ainda ter essas inovações, especialmente após o modernismo, o romance é a forma que melhor mimetiza a condição do homem moderno, desse homem em constante conflito. Ainda que a poesia possa fazer isso, a sua forma, né, literatura não é só o que se diz, mas como se diz, não se encaixa tão perfeitamente com essas questões. Em quarto lugar, os contos de fadas e as fábulas, que talvez seja uma das formas pelas quais a maioria das pessoas foram inseridas na literatura. É um capítulo muito bonito. Ela mostra como esse tipo de literatura reflete e forma também a base da estrutura social e psíquica da nossa sociedade, né? Tanto dos indivíduos quanto do coletivo. E esse capítulo acaba sendo uma preparação para o capítulo seguinte, que é um pouco polêmico. Ela questiona a real existência ou não de uma literatura infanto-juvenil. Ela detalha bastante o que seria considerada a idade do ouro do infanto-juvenil, né? Monteiro Lobato, posteriormente Ruth Rocha, Ziraldo, esses nomes de destaque da nossa literatura, tanto universal, mas especialmente brasileira. E como essa literatura, que seriam gêneros específicos ou não, seriam tipos específicos ou não, contribui na formação desses leitores, com contribuições diferentes que as fábulas e os contos de fadas não produzem. E, de certa forma, ela acaba unindo todas as reflexões dos capítulos anteriores com um sobre o cinema, a importância do cinema como um tipo de mediação entre os livros e os leitores. Como o cinema mudou o nosso modo de consumir literatura e consumir tanto na parte capitalista mesmo, de essência, de acesso, como de consumo, como nós usamos e usufruímos da literatura. Nesse momento eu lembrei muito das aulas de literatura que eu tinha com o meu tio especificamente, que se utilizava muito de filmes e séries, pedaços, né, trechos desses episódios que ele nos apresentava para nos mostrar em outros modos, em outras artes, como a literatura produz essas formas. Ela mimetiza as histórias, os conceitos, as sensibilidades humanas. E uma das memórias que praticamente quase nunca vem na minha cabeça que esse capítulo me retomou, a biblioteca da minha escola, quando eu era muito pequena, também era um espaço de filme. O mesmo lugar que você tinha acesso às histórias nos livros, no papel, nós tínhamos naquela época em VHS. Se tratando de novas metodologias, como novos ambientes de mediação para a literatura, tem o capítulo 7, que eu já mencionei, específico sobre o booktuber, e ela cita booktubers sérios que eu admiro, que eu assisto também, na maioria das vezes mulheres. Ela até faz a relação desse lugar da booktuber feminina com o lugar nosso, pelo menos social, que se tem a professora da alfabetização, né, da mulher na educação, que é vista de modo diferente do homem. Um dos melhores pontos que ela levanta sobre o booktuber é o fato de aqui ser um lugar onde há uma base de apoio para o consumo à literatura ou para a mediação com a literatura. Além do livro em si, são oferecidos textos de apoio, tipos de formatos como nós temos aqui a jornada de leitura conjunta, onde
a esse coletivo, a esse processo unificado, né, de leituras juntos, de compartilhamento de leituras, especialmente onde não traz, em alguns casos, não são todos, um pedantismo, tira essa áurea dourada e pedante de cima da literatura. É um espaço de crítica literária, de formação literária e de desenvolvimento do prazer estético. No fim, ela apresenta outros modos mais pontuais, apresentando projetos mesmo que existem, citando de vários tipos, como promover essas mediações. Ela vai citar ONGs, bibliotecas, projetos de escolas públicas, de instituições privadas, dicas para que nós pensemos, adaptemos e aprimoremos desses projetos, dessas ideias, as formas de mediar e de perceber a literatura. No final das contas, eu poderia dizer que o resumo de arte de criar leitores é lembrar que literatura é experiência e que um leitor jamais deve ser visto como alguém passivo. Ler é uma atividade totalmente atividade, algo ativo, como ela chamará, de um ato produtivo, onde nós formamos, construímos não só novas sinapses, ou de modos metafóricos, novos mundos, mas novas existências. Eu disse a vocês que eu li esse livro durante o processo de mestrado e me fez pensar bastante no conceito teoria literária. E as pessoas, às vezes, quando iam perguntar no que era o meu mestrado, e ainda mais por ser na área de humanas, que é vista uma ciência de um modo diferente, esse livro repensa esse lugar também da teoria, vista como simplesmente algo no papel. Como se tratar de algo prático se livros são sempre coisas no papel, em tese? Uma coisa importante da teoria literária, ela se faz após o prático. Ela é a reflexão daquilo que existe, daquilo que se desenvolve de modo produtivo, né? Os gêneros surgem, as novas literaturas surgem, a partir daí se cria, então se analisa o porquê que elas estão ali e se desenvolve a teoria, os conceitos sobre o que seria essa literatura. Eu entendi que para chegar nessa teoria, chegar na frente de uma banca e explicar por que aquela nova forma de romance espanhol que estava apresentando era totalmente diferente das demais e se enquadrava com outro grupo seletivo do modernismo, foi porque eu passei por dentro de um teatro quando criança e várias vezes vi adaptações dos livros ali no palco, porque eu participei de rodas de debate onde eu conseguia ver os livros sendo materializados. Aquelas mediações via VHS na biblioteca, a tia Valdenice na alfabetização usando um fantoche para materializar os livros, pela professora Nete na 4ª série nos fazendo ver que seria possível nós, simples crianças, escrevermos poesias e músicas que saíssem de dentro dos livros. E na própria Alfa em si, durante o processo de adquisição dessa nova língua, dessa autonomia, já produzir seus livrinhos, suas pequenas histórias. No ensino médio tem o professor Flávio apresentando a historiografia literária como os seus resultados e as suas produções e o seu impacto ainda hoje nas pequenas e nas grandes coisas da nossa vida individual e da vida coletiva. Nas aulas do outro professor, Flávio Henrique, dessa vez Brainer, na Federal, mostrando como a literatura é irmã gêmea da filosofia e nos convida a sair desse lugar de passividade e buscar produzir um pensamento consistente, ainda que por meio da arte. Mediar literatura, especialmente para crianças, é mostrar a eles, mesmo desde pequenininho, que ler algo não é entrar em consenso, nem com o autor, nem com as outras pessoas. Se nem os críticos entram em consenso, e no meu mestrado eu estava colocando em xeque o que vários críticos falaram sobre algo que aconteceu há 80 anos atrás, porque esse consenso tem que acontecer na minha ou na sua cabeça quando nós entramos em contato com uma obra pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. Porque a literatura, como os outros saberes, teria que necessariamente nos fazer chegar a algum lugar. Um alerta que ela já nos faz no início do livro, que nos prepara para todo esse processo de sair da caixinha, é que ler não pode jamais ser um verbo no imperativo. É uma imersão que você ou o aluno, quem está lendo, precisa ser o protagonista. E isso cada um faz à sua maneira. Esse livro me fez repensar porque receber e dar livros para mim desde criança sempre foi algo muito importante e sim, é um dos pontos para eu colocar talvez na minha lista que eu nunca vou conseguir fechar dos motivos pelos quais eu amo Don Quixote. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Você sendo professor ou não, leia esse livro. Se você é professor, professora nos anos iniciais, das fases iniciais,
esse livro é essencial. Se você é professor de literatura em quaisquer das fases, mesmo que na universidade, esse livro é importante. Mas mesmo que você não seja professor, não seja um bibliotecário, não seja um mediador formal em modo algum, leia a arte de criar leitores. Ler talvez não seja um ato imperativo, mas criar leitores e fabuladores de fato na nossa sociedade atual talvez seja um imperativo urgente. Consegui terminar de gravar sem desmanchar. Um beijo, muito obrigada a todos os meus professores de literatura ou não que passaram por esse processo. Não só os meus professores, mas aquelas pessoas que foram mediadores, que me auxiliaram na minha formação enquanto leitora. Nós nos vemos sexta-feira para conversarmos mais uma vez sobre experiências literárias e durante a semana a gente vai conversando lá no Instagram. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca vendo muito além dos moinhos de vento. Vai!